Boa noite. Graça e paz de Jesus, amém? Graças a Deus por mais esse tempo. Depois de a gente começar já com uma oração, depois a gente inicia a nossa conversa, pode ser? Vamos curvar a cabeça por um segundo e pedir para que Deus fale conosco, certo? Para que Ele comunique essa mensagem no nosso coração e inspire esperança. Senhor, obrigado por essa noite entre irmãos, pela felicidade que é se juntar como igreja, Senhor. Pela comunhão que isso representa. Senhor, nós agradecemos por essa noite e nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração por meio da conversa de hoje, da mensagem. Que o Senhor possa nos dar esperança, alegria, Senhor. Vivência no Evangelho. Fala conosco, nós clamamos por isso. Amém e amém. Amém, irmãos? Quero começar dando um feliz Dia das Mães, para as mamães que estão presentes e as que não estão. Ontem a gente teve um evento muito bacana com os teens. No final nós vamos estar passando um vídeo, um clipe, um teaser, produzido já pelo pessoal da comunicação, para vocês darem uma olhada. Mas fica aqui o meu feliz Dia das Mães, e eu também creio que a mensagem de hoje tem a ver com isso, porque é uma mensagem de esperança, e vocês representam a esperança. Que Deus abençoe vocês e continue abençoando. E eu vou dar um feliz Dia das Mães especial para minha mãe, que está sentada aqui hoje, junto com a minha esposa, que eu também quero desejar um feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe vocês. Bacana? Eu vou começar a mensagem de hoje à noite com uma afirmação. E ao longo dessa afirmação eu vou dizendo o que eu quero dizer com ela. A igreja, a única esperança do mundo. É uma afirmação forte a respeito da igreja. Essa afirmativa vai se desenrolar ao longo da mensagem. No final eu volto para ela para dizer o que eu quero dizer com a igreja, a única esperança do mundo. Para começar a nossa conversa, eu queria que nós pensássemos a respeito de um diagnóstico do nosso tempo. E eu preciso confessar que o diagnóstico não é positivo. Obviamente, eu não estou excluindo a bondade que você encontra em todos os lugares, porque Deus é bom. Nós chamamos isso em teologia reformada de graça comum, isso é, a bondade de Deus colocada no mundo para que as pessoas não se autodestruam. Então você consegue enxergar a bondade em cada coisinha também, porque Deus faz assim. Mas não dá para negar, e isso é uma visão muito reformada e presbiteriana, escatológica, isso quer dizer do fim dos tempos, que as coisas tendem a piorar. E que em comparação com épocas passadas, as questões humanas pioraram muito. Nós temos os nossos problemas, a nossa realidade, e eu queria conversar um pouquinho sobre eles, para a gente começasse já a pensar nessa introdução. Um primeiro ponto de questão, e muito visível no nosso tempo, é sobre um vazio existencial. Aquelas grandes perguntas que o ser humano sempre fez, do tipo, de onde eu venho, para onde eu vou, e principalmente qual é o propósito da minha vida. Porque essa é uma questão que no coração humano tem muito peso. Qual é a finalidade ou o propósito da minha vida? Porque a grande verdade é que se você vive sem essa resposta, a desesperança toma conta. Se você olhar para a vida e ver a vida somente como um ciclo de morte e renascimento, onde não tem nada além disso, não tem esperança, e obviamente essa falta de propósito leva você a doenças psíquicas, leva você a ter uma condição de tristeza. E com isso eu já entro no nosso segundo ponto. Como essas questões existenciais se tornaram vazias e nulas, as pessoas não têm mais respostas, ou então ela tem muita resposta, chegando de todo lugar, a todo tempo, e ninguém sabe qual é a verdade ou qual não é, e as pessoas ficam, e agora? Qual é o propósito ou a finalidade da minha existência? Uma coisa acontece em consequência disso, que é a realidade da depressão. E aqui depressão eu quero estender para todas as doenças psíquicas, tudo aquilo que vem em consequência disso. Números reais. No Brasil, 5,8 milhões de pessoas, segundo uma pesquisa de 2015, sofrem com depressão. No mundo, 322 mil pessoas. A gente chama de viral quando um mosquito transmissor de alguma doença declara 30 casos no Brasil. Isso aqui é viral. 5,8 milhões de pessoas depressivas. E é válido que eu não estou aqui fazendo um juízo de valor ou dos porquês. Eu só estou dizendo um diagnóstico da realidade do que tem acontecido com o ser humano. Então, nós estamos falando de 322 mil pessoas no mundo e 5,8 milhões de pessoas no Brasil hoje que se declaram depressivas, que foram diagnosticadas com isso. No INSS, por ano, cerca de 3 a 5 mil pessoas, dependendo da data, dão entrada devido à depressão.
muito disso tem a ver com esse terceiro ponto do diagnóstico que eu estou fazendo com vocês hoje, que a nossa vida é um estresse cotidiano e rotineiro. É válido dizer, e eu falei isso com os teens ontem, que a gente faz uma agenda para sabotar a gente mesmo, certo? É uma agenda maluca, que ninguém consegue cumprir, com demandas que ninguém consegue fazer. E a gente cria essa agenda e quer viver por ela. E o que a gente tem é uma realidade de estresse. A maioria dos médicos vão dizer para você que o grande mal do nosso tempo não é outra doença, senão o estresse e as doenças que vêm a partir do estresse. Em números reais da nossa realidade, Japão, o primeiro país mais estressado do mundo, número de pessoas. Só que existe uma cultura no Japão de trabalho muito difícil, muito diferente do que é a realidade brasileira. Existe uma cultura também relacionada a maneiras das pessoas se comportarem muito diferente do Brasil. Mas o Brasil é o segundo. Isso quer dizer que mesmo com essa imagem geral do Brasil como um povo alegre, de fato nós somos. Gente que abraça, quando os gringos vêm para cá dizem isso, né? Vocês tocam muito, abraçam muito, falam muito, dão as mãos e tudo mais. Legal. Só que a gente é o segundo povo mais estressado do mundo. É uma realidade. Perceba que o quadro que vai sendo pintado é um quadro de tamanha desesperança. E agora, abrindo um pouco mais para a gente pensar sobre alguns outros pontos, nós temos uma crise institucional instalada há um tempo. Final de 2014, começo de 2015, uma pesquisa foi rodada para perguntar para as pessoas se elas acreditavam nas instituições, isso é, das hierarquias políticas, das instituições públicas, das ONGs, e também aqui depois eu vou incluir um ponto com a igreja. A pesquisa não teve a ver com a igreja. Mas 62% delas responderam, não acreditamos nas instituições do Brasil. Elas não me representam e eu não acho que elas possam fazer alguma coisa por mim. Ok. Isso foi em 2014, 2015. Me responda se você acha que hoje esse número aumentaria ou diminuiria, depois de tudo que a gente viu. Era um outro momento. Era um momento... Era outro cenário, era outro mundo diferente do que a gente está vendo hoje. Depois que a panela da corrupção foi destampada, aquilo que a gente sempre dizia, o político é ladrão, aí a gente descobriu que é mesmo, quando destampou a panela, está todo mundo ali no bolo. Hoje, provavelmente 80% das pessoas ou mais responderiam que não acreditam nas instituições. Agora veja só, a igreja entrou nessa crise institucional. Porque a grande verdade, o que o evangelicalismo brasileiro, isso é, a igreja evangélica que anuncia o evangelho, e aqui eu vou colocar entre aspas, quando perguntado para alguém que não tem nenhum contato, vão responder e vão acreditar que a instituição da igreja é aquela que eles assistem na TV. Das 8 da manhã à meia-noite, certo? Todo dia, nos canais abertos. E as pessoas não acreditam naquilo. Elas desconfiam da igreja. No congresso do CTPI que eu tive há um tempo atrás, o pastor Ricardo Agreste dizia que a igreja séria, aquela que propaga o evangelho e quer anunciar a palavra de Deus, vai ter que pagar a conta daquelas que não têm feito. E o preço é árduo. E é. Porque você sempre, quando vai dizer para alguém que não tem nenhum contato com a igreja, que você é evangélico, a pessoa logo desconfia. Se você disser que é pastor, ela esconde a carteira. Porque o pensamento geral é esse. As pessoas não acreditam na instituição igreja. Isso é muito prejudicial. Muito prejudicial. Isso quer dizer que nós temos um passo muito duro cada vez que a igreja quer fazer alguma missão fora do ambiente religioso. Porque ela é barrada, segurada. Um outro ponto a se pensar do nosso tempo, e isso é muito triste, e essa foto diz muito, é que o nosso tempo é de relações desumanizadas, ou se vocês preferirem, relações superficiais. Eu me tornei técnico de informática por volta dos 14 anos, comecei a trabalhar com isso, recebendo um salário para fazer isso. Eu me lembro que a época, já vinda de uma ideia da década de 90, dizia-se que a tecnologia nos daria muito tempo, porque nós teríamos comunicação rápida, e tudo seria mais fácil. Era mentira, né? Não deu certo o plano. Porque está aí para provar que ninguém tem mais tempo por conta da tecnologia. Olha só essa foto de fundo de um casal, está no Starbucks pelo copinho, certo? Que não estão conversando um com o outro, mas estão no celular. Essa cena se repete todo dia em algum lugar. Você vai no restaurante, certo? Tem 5 pessoas na mesa e cada um está no seu celular. As nossas relações se desumanizaram, não tem mais toque. Não tem mais proximidade. A gente sofre dessa síndrome de não conhecer o outro de verdade. Inclusive, com a possibilidade de ser machucado pelo outro. Porque isso tem a ver com relação. Eu me abro,
eu converso com as pessoas à minha volta, eu deixo elas entrarem na minha vida, e existe a possibilidade desse outro ser humano me ferir, mas essa é a relação humana. E é assim que deveria ser. As pessoas se xingam pela internet, conversam pela internet, tem muitos amigos pela internet, mas pouco contato real. Inclusive, essa realidade é a realidade da igreja, é um combate moderno muito grande dentro da igreja, para tentar introduzir na cabeça das pessoas a ideia de se encontrar, de conseguir se juntar, além da realidade do culto de domingo. Porque a vida, voltando lá em um dos pontos, a agenda é estressante, a gente não tem tempo para outros seres humanos, e as nossas relações são muito superficiais. Nós trocamos mensagens rápidas, a gente quase não toma cuidado de perceber que existe um outro ser humano do lado da tela. Um outro dado alarmante e muito óbvio de se dizer é que a nossa mordomia da criação de Deus, isso é, aquilo que Deus deu como ordem em Gênesis na criação, para que o homem cuidasse de tudo que ele fez, tem sido destruída, porque nós gananciosamente destruímos a criação de Deus. Se vocês conhecerem algum ambientalista que, para os próximos 20 anos, tenha um bom prospecto a respeito do que será o planeta, me apresente, porque eu não conheço. Na verdade, a realidade somada de tudo o que tem sido feito em pesquisa é que nós vamos ter uma crise climática, a água vai ser escassa, o alimento vai ser escasso, e o ar poluído vai ser quase insuportável de respirar. De quem é a culpa disso? Nossa. Porque a verdade é que nós somos gananciosos, porque a criação de Deus, que era para ser cuidada com zelo e amor e carinho, foi tomada e roubada para ser destruída ou consumida de alguma forma. Mas esse não é o propósito de Deus original. Mas é uma realidade do nosso tempo. Uma frase triste de se dizer, com uma foto também muito triste da guerra da Síria, é que nós não duvidamos mais da maldade humana. A antropologia, agora eu vou complicar um pouquinho, a antropologia bíblica calvinista, isso é, aquilo que a teologia reformada acredita que é o ser humano, se confirma de maneira enfática no nosso tempo, isso é, o ser humano é corrompido. A gente não duvida mais da maldade humana quando vê uma notícia que se colocam bombas em ônibus e fingem que vão distribuir doce para crianças e essas crianças se juntam no ônibus e explodem. Ou quando jogam bomba química em ambientes familiares. Ninguém duvida mais da maldade. A gente sabe que o ser humano é corrompido, pecador, e que tem cometido maldades e atrocidades gigantes no mundo. E a era da informação faz com que tudo isso chegue mais próximo. Então a guerra da Síria que explode hoje, chega para mim amanhã, ou hoje ainda à noite. E eu fico sabendo de toda essa informação. Eu ligo no Jornal das 6 e o que eu encontro é sofrimento, dor, pessoas sofrendo, passando por situações terríveis, de violência, de morte. É uma evolução da sociedade comunicativa e, obviamente, é muito bom que você tenha informação, mas também sobrecarrega a nossa mente e faz com que a gente se encha de má informação. E, infelizmente, é preciso dizer, enfatizar esse ponto, e o ponto final dessa introdução aqui, é que nós, sem dúvida alguma, temos um diagnóstico de desesperança e vazio sobre o propósito da vida. Então, em relações desumanizadas, em uma criação que, quando olhada de perto a respeito da natureza e daquilo que é ambiental, tem um prospecto muito ruim, e a gente pensa nos filhos, certo? Diz, meu Deus, o que vai ser? Porque eu estou passando, mas e minha filha e meu filho? Os netos. Num tempo onde as perguntas existenciais ficam sem resposta, o quadro é esse. A palavra para definir a realidade humana, e aqui eu vou depois pontuar a realidade da igreja, é desesperança, é vazio. É se sentir afastado e olhar para a vida e dizer, é isso que eu tenho que fazer da minha vida? É acordar, é cuidar das coisas, dos afazeres, ganhar dinheiro para comprar coisas e essas coisas se desgastam, então eu compro outras coisas, é isso? E no final das contas eu morro. Essa é a minha realidade? E essa pergunta ela ganha um certo impacto quando a gente pensa nela na perspectiva do que é igreja. E eu quero ler um textinho com vocês explicando os pontos dele. O povo de Deus caminha em meio a tudo isso não imune, e esse ponto é muito importante, eu vou voltar para ele, mas com uma viva certeza e esperança de que tal sofrimento é passageiro. E aqui eu começo a estabelecer para vocês um contraste sobre aquilo que é a realidade humana fora do ambiente de Jesus Cristo, da igreja, a igreja de Cristo, aquela que é composta pelos santos transformados pelo Espírito, tem em relação à realidade humana daqueles que estão sem esperança, desesperançados da vida. Para isso, eu queria que a gente abrisse um texto de Romanos 8, e pensando aqui também na nossa não imunidade, voltando no ponto anterior que eu não disse, diz respeito ao fato de que nós não estamos imunes dos sofrimentos humanos, ok?
A grande diferença é que nós temos algo que é dádiva do próprio Deus para passar por eles. E isso muda tudo. Isso torna a vida diferente. Esse texto de Romanos 8, e eu gostaria que se você tivesse, eu vou projetar, tá? Mas se você tivesse com o seu smartphone ou Bíblia, pode abrir, porque é bacana que você acompanhe. Romanos 8 é aquele texto bíblico, um deles, que quando você estuda ou faz a exegese, você trabalha com um texto e você percebe que você tem 20 mensagens dentro dele. Porque a profundidade, a densidade do que ele diz para a igreja, para os cristãos, para a fé é muito grande. E obviamente eu não vou fazer isso, certo? Nós alongaremos a noite aqui, eu não conseguiria expor ele todos para vocês. Então eu quero enfatizar alguns pontos dentro dele, num contraste entre o que eu apresentei na introdução e a realidade da igreja. Vamos estar lendo o texto? Romanos 8, do 18 ao 25. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois se alguém o vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Diante desse quadro tão ruim que eu pintei para vocês, mas é válido dizer o seguinte: ele é ruim, mas ele não é mentiroso. Ele está em números. Ele está na realidade, no contato humano diário. Como a igreja caminha em tudo isso? E qual é a diferença, então, de ser cristão e qual é a razão da nossa esperança? Qual é a diferença e por que o cristão tem esperança em meio a todo esse quadro ruim, social, psicológico que se desenvolve? Como isso acontece? E esses pontos que eu queria trabalhar com você hoje. O primeiro deles é que nós temos a certeza do fim do sofrimento. Enquanto nós encontramos uma desesperança social a respeito da finalidade do sofrimento da vida, isso é, as pessoas estão olhando as coisas dizendo assim: a vida é muito sofrida. Ela traz mortes, peso, luto, sofrimentos diários em relação às finanças, à humanidade, porque as pessoas sofrem, têm doenças, morrem, se magoam. Se tudo isso é verdade, de fato é, nós temos a certeza que esse sofrimento não dura para sempre. Veja só o que o versículo 18 diz. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esse versículo, para ser entendido, precisa ser colocado em duas perspectivas. A primeira é quem está dizendo e o que está sendo dito. Quem está dizendo? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo não é alguém que conhece sofrimento de livro. Ou alguém que experimenta uma pequena dose de sofrimento na vida. Se você conhece a história dele do livro de Atos, você sabe que ele foi apedrejado, injustiçado, chicoteado, preso, sofreu nudez, sofreu fome. Isso é alguém que sabe o que é sofrer na pele. Mas esse mesmo apóstolo, então, está dizendo que tem por certo que os sofrimentos desse tempo não podem ser comparados com aquilo que Deus tem reservado para os seus. Interessante, né? A palavra grega que é traduzida na nossa Bíblia por tenho por certo, que parecem ser muitas palavras, mas é uma só. É um termo grego que diz respeito a uma certeza absoluta. Não é uma possibilidade de erro. É isso que essa palavra quer dizer. Tenho por certo do apóstolo Paulo nesse texto não existe a menor possibilidade de eu estar errado. Isso é, eu tenho certeza absoluta, eu estou completamente convencido de que o tempo do sofrimento de hoje não pode ser comparado com aquilo que Deus há de fazer e de revelar para os filhos dele. Então, se a gente pode pontuar com certeza absoluta, é que olhando em relação ao sofrimento, nós não só sabemos que ele tem fim, mas que existe uma realidade maior, aquela que Deus tem preparado para os seus filhos. Em meio a sofrimentos compartilhados, isso é, com outros seres humanos e pessoais, o que cada um sofre, somos tomados pela certeza da eternidade. E essa é a grande diferença. Porque eu sei que Deus tem algo reservado para mim. E se você me perguntasse como o apóstolo Paulo sabe, essa é uma pergunta que vai além do texto, certo? Mas eu acho que essa resposta você encontra também em você mesmo.
Você sabe porque há um convencimento do Espírito no seu coração que opera e te dá a certeza máxima de que existe eternidade e que os sofrimentos do agora não podem ser comparados com aquilo que Deus tem reservado para você. As pessoas podem questionar a sua maneira de entender teologia e a sua relação com a Escritura, com a Bíblia, ou o anúncio dela. Mas elas não podem questionar o fato de que há 2000 anos a igreja tem concedido o Espírito, Jesus Cristo concedeu o Espírito, e por meio dele as pessoas têm acreditado e vivido vidas extraordinárias de fé, inclusive se entregando à morte por meio dos mártires, porque tinham a convicção plena que o sofrimento desse tempo não pode ser comparado com aquilo que há de vir. Se você quer ouvir isso num texto bíblico, o texto de Apocalipse diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós temos convicção de que esse tempo há de chegar. Pode não ser na nossa vivência terrena, ok? Mas vai chegar. É a promessa. É uma promessa que não é só um anúncio de boca, mas que nós somos convencidos pelo Espírito diariamente. E às vezes o sofrimento abate um pouco e leva a gente para um espaço de dúvida. Mas ao mesmo tempo o Espírito reergue e mostra de novo que existe esse futuro. Então, se existe uma diferença entre a desesperança das pessoas terem vivido fora do corpo de Cristo, é que no meio do corpo de Cristo nós temos certeza que ele não dura para sempre. Um segundo ponto que eu gostaria de enfatizar nesse texto diz o seguinte: nós sabemos que a futilidade é passageira. Olha só o versículo. Paulo vai usar um texto muito interessante. Do 20 ao 21, diz assim: pois a criação está sujeita, e aí está em destaque, à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que Paulo quer dizer quando diz que toda a criação está sujeita à vaidade? Vaidade é uma palavra um pouco complicada para entender, certo? E eu coloquei em cima um título que talvez fique mais fácil. Futilidade. Falta de propósito. Então Paulo está fazendo uma análise que já foi feita no Antigo Testamento, pelo pregador de Eclesiastes. O pregador de Eclesiastes olha para a vida com sabedoria e diz: a vida é isso? É nascer, morrer, é pôr do sol atrás de pôr do sol, e as pessoas trabalham, fadigam-se, usam da vida, usufruem daquilo que é bom e morrem. Vaidade de vaidade. Inutilidade de inutilidade. Falta de propósito de falta de propósito. Se é isso que a vida é, e o Eclesiastes é uma sabedoria cínica, e ele está dizendo exatamente isso, se é isso, então isso é uma futilidade, é um vazio. Paulo está remetendo ao mesmo assunto, para dizer que a criação hoje está sujeita à vaidade. Quem sujeita a criação à vaidade? Porque não é voluntariamente, o texto está dizendo, é Deus. Lá em Gênesis 3, na queda, quando o homem cai, sendo cabeça da criação, traz com ele toda a criação. Então toda a estrutura social, funcional, criação de Deus, está sujeita a uma inutilidade. Nós observamos isso no ciclo da vida, como o pregador observou. É isso? Como disse no começo, nós nascemos, morremos, vivemos, trabalhamos, compramos coisas, essas coisas se desgastam, eu compro mais, eu chego no fim da minha vida, é isso? A igreja sabe, e o povo de Deus conhece, que a futilidade que parece permear a vida não é a realidade de Cristo. O vazio de propósito que parece conduzir o mundo não é a nossa verdade. Não é. Nós sabemos que existe um propósito. Nós sabemos que não é vazio. Nós sabemos que não é um mundo de desesperanças que acaba em si mesmo, mas que tem algo mais. Nós olhamos para o ciclo da inutilidade da vida e sabemos que esse mundo não é o que deveria ser, mas que será. Nós não somos tolos, ok? Nós não anunciamos uma espiritualidade tola, porque basta você sair lá fora para perceber que o céu não chegou, certo? Que nós não estamos vivendo a plenitude de Deus. Mas a gente sabe que essa futilidade é passageira, que é para essa vivência. E que existe algo a mais. E que o mundo não é o que deveria ser, mas toda essa criação que está sujeita a esse ciclo sem fim de morte, vida e renovação, vai chegar um tempo de se estabelecer como plena, assim como o ser humano. Então de manhã, eu acordo e olho no espelho,
E se você tem caminhado com Cristo, você se percebe pecador. E se você não se percebe pecador, é porque você ainda não tem caminhado com Cristo. Porque a santidade de Deus revela isso, quem Ele é. Então você olha para tudo isso no espelho e diz, caramba, como eu sou ruim. Como eu tenho desejos desordenados e coisas que eu quero fazer que eu não deveria. E essa coisa vem em mim sempre. E eu faço de novo um propósito e digo que não vou fazer, mas passa-se algum tempo e eu volto a cometer aquele erro de novo. Ou então eu sou derrubado pela minha impaciência, pela minha falta de convicção das coisas da vida. E eu me percebo de novo essa pessoa falha e corrompida. Só que ao mesmo tempo tem uma coisa que fala no seu ouvido, no seu coração, e é o Espírito, obviamente, que te diz que você ainda não é o ser humano que você vai se tornar. Jesus Cristo vem inaugurar o reino e chama os cristãos para fazerem parte dele, mas a transformação começa agora e termina num dia. Dia que Jesus chama de dia de Jesus Cristo. Tenho por certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E a gente vive assim, sabendo disso. Se o mundo tem se afundado em desesperança e achado que a vida realmente é inútil, a gente sabe que não é vazio. E a gente sabe que está sendo transformado, parte a parte, tempo a tempo, até o dia que for completo aquilo que Deus quer fazer conosco. Um terceiro ponto, eu queria, também trazendo dentro do texto, afirmar algo que faz toda a diferença, que nós temos os primeiros frutos nas mãos. O que eu quero dizer com isso? E o texto bíblico, no versículo 23, vai enfatizar o que eu estou dizendo. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção e a redenção do nosso corpo. Primícias do Espírito. Não é uma palavra que a gente usa, certo? Você não diz para alguém, você pegou as primícias? Ficou, é arcaico. E as traduções mais antigas ainda utilizam. Mas é um termo muito importante de se manter, porque ele diz algo, quando contextualizado dentro da realidade de quem escreveu a carta, muito importante. Por exemplo, o comércio não é como é hoje. No tempo que o apóstolo Paulo escreve isso, os comércios e as transações comerciais aconteciam nos espaços públicos. Portões de cidades, praças, lugares onde as pessoas se reuniam e faziam negócios. O que são as primícias do Espírito? Então eu sou um agricultor. Eu tenho uma plantação e eu produzo azeitonas, algo muito comum naquele tempo, uma especiaria. Eu fiz uma plantação gigantesca e nasceu o primeiro fruto da plantação. Eu pego esses primeiros frutos de azeitona, vou até o mercado da cidade, na praça, no portão, aonde for, e alguém que quer comprar isso, chega e experimenta. E aquela pessoa diz assim, a azeitona é boa, eu vou comprar. A pessoa não está comprando aqueles frutos, ela está comprando a plantação toda. A pessoa está experimentando a azeitona e percebendo que a plantação é muito boa, então ela compra aquilo, é um condicional. E quando a plantação estiver pronta, ela recolhe. Quando Paulo diz que nós temos a primícia do Espírito, o que ele está dizendo, e aqui usando a mesma metáfora que eu já abri, é que nós experimentamos as azeitonas, as primeiras. O gosto que ela tem. O Espírito começou uma obra de transformação e abriu o nosso olho para uma realidade que não tem como voltar para trás. Então não é que a gente dá passos no escuro. E voltando naquele primeiro assunto que eu conversei com vocês, é que existe uma convicção plena de que o Espírito já deu algo, e nós sabemos. Nós experimentamos os primeiros frutos, o Espírito nos tem transformado. Isso é, passo a passo nós sentimos. A frase de Martin Luther King é muito útil aqui, quando ele diz, eu não sou o que eu deveria ser, mas graças a Deus eu já não sou quem eu era. E cada cristão que olha para a vida percebe isso. Percebe que o Espírito já começou uma obra. Percebe que o Espírito já tem transformado uma parte da vida. Ou então que já tem colocado nos seus olhos uma outra visão a respeito da realidade. Do tratamento que você tem com as pessoas, da humanização, do cuidado, da maneira como você olha o mundo. Tudo começou a mudar. A gente tem essa esperança. Se o mundo se entrega a uma desesperança e um sofrimento e percebe na vida inutilidade, nós, pela graça de Deus, já temos os primeiros frutos na mão e temos vivido agarrados a Ele. Nós iniciamos aqui o processo de transformação e reordenação, isso é, de voltar àquilo que Deus criou originalmente, que virá de maneira completa sobre os filhos de Deus. A gente já tem isso nas mãos.
E o gosto da azeitona é muito bom. E a gente não consegue jogar fora. É por isso que você tenta ir embora e não consegue. Por isso que às vezes você olha para as coisas da vida e como o salmista também hoje diz, Senhor, eu não entendo. Eu estou na igreja e ao mesmo tempo eu vejo que tem pessoas que não estão nela e que não acreditam em Jesus e têm uma vida próspera. E é a pergunta do salmista, porque é uma pergunta que nós temos. E talvez você diga assim, quer saber, eu vou embora. Eu vou viver essa vida. E você não consegue, você volta. Você volta porque a azeitona é muito boa. Você volta porque ninguém vai te oferecer esperança e realidade de fé fora daqui. Você volta porque a pergunta, qual é a finalidade do homem? É gozar da alegria com Deus? É viver ao lado de Deus? Então você volta porque não existe outro propósito da vida, porque você procura em outro lugar e não encontra. Aí você volta. Volta porque você sabe que a colheita é grandiosa daquilo que Deus tem preparado para você. Um quarto e último ponto, depois a gente vai fazer um movimento para o Evangelho. Eu diria para você que a grande diferença da desesperança que reina na sociedade, no mundo, para aquela que é a certeza da igreja de Cristo, é que nós temos esperança real. Versículo de número 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E a palavra-chave desses dois versículos para a compreensão é esperança. E é preciso voltar nesse texto ao que Paulo está falando no versículo 18, para não sair fora. Porque aqui não é uma esperança subjetiva ou vaga, do tipo, eu tenho uma esperança. Paulo está dizendo assim, eu tenho por certo. E obviamente a esperança que ele está dizendo no versículo 24 não é uma esperança vaga, mas é uma esperança real. Isso quer dizer o quê? Que ainda não aconteceu, mas que eu tenho certeza que ela vai acontecer. Com esses primeiros frutos do reino de Deus, nós esperamos como alguém que tem absoluta certeza da colheita. E essa é a grande diferença. Porque quando o sofrimento vem e esmaga, e ele vem e esmaga, a vida é esse ciclo humano. Então eu pego esses frutos e essa certeza do que Deus ainda tem preparado e que a lágrima não vai mais cair, que o sofrimento não vai mais acontecer, e eu me agarro a isso e eu tenho esperança real. E eu consigo entender, eu consigo já sentir o gosto de experimentar essa realidade. Passar por esse tempo sabendo da plenitude daquilo que Deus reservou para os seus é ter esperança real hoje. E perceba a enfaticidade que eu estou dando do hoje. Porque essa esperança que o cristianismo traz às pessoas ao ponto delas morrerem e viverem, entregarem completamente a vida para a obra de Deus, para a vontade de Deus, para ter comunhão, conexão com o Criador, tem a ver com a esperança real que nós temos hoje. Nós sabemos que isso é realidade. A igreja sabe que isso é uma realidade. O Logos é a fonte da razão e sentido da vida, que é intermediário de tudo que existe e cumpre sua missão na igreja. Eu vou explicar esse texto de maneira enfática. Existe um termo na Bíblia chamado Logos. João usa ele no primeiro capítulo, no primeiro versículo no Evangelho. João diz, no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. A gente traduz por palavra ou verbo. Esse termo Logos não é um termo que vem do cristianismo. Não é João que cunha Logos. Não é ele que escreve. Isso é um termo que é um conceito filosófico do século VI a.C. Quem é o Logos? A filosofia, então, ao longo da história, começa a se debruçar sobre a vida e fazer perguntas. Qual é a origem da vida? As perguntas existenciais. Qual é o propósito? E ela percebe um certo caos. Tanto que a filosofia grega faz a distinção entre matéria, isso é aquilo que é tatável e visível ao ser humano, e um outro mundo perfeito, porque o nosso mundo é imperfeito, e isso eles conseguiram perceber observando. Então eles cunham um termo chamado Logos, que é uma resposta a essa falta de massa, de perfeição, dessa observação de que o mundo é um certo caos. E o Logos é a razão da existência, é aquilo que dá sentido para o mundo. Perceba, aqui é um conceito filosófico. Razão, aquilo que está por trás de todas as coisas e que talvez nós não compreendamos em profundidade, mas que é a razão do universo e que dá coerência para a vida. Isso é um conceito filosófico. Então João, o apóstolo, quando escreve o Evangelho, já escreve um Evangelho que a gente chama de apologético, porque ele é
posterior aos primeiros, que são mais judaicos, porque ele está defendendo muitas coisas a respeito da fé cristã no meio dele. Qual que é o meio dele? Há um tempo atrás, Alexandre o Grande conquista a Palestina e a cultura grega helênica toma conta daquela realidade. Então a filosofia grega entra em todo lugar. Entra no contexto romano, que adota a cultura grega, e entra nos judeus, que também começam a ter conceitos gregos de filosofia. Aí João toma emprestado o conceito do Logos para dizer: vocês acreditam no Logos? Eu também acredito, e ele existe. É Jesus Cristo. O Logos, aquilo que vocês estão procurando como razão do universo, para esse caos que vocês observam, para esse caos que vocês veem acontecendo na vida, dessa vida que parece sem esperança, sem sentido, é Jesus Cristo. E tem aquele texto que a gente chama de prólogo, ou o início, a introdução da carta, onde ele diz, no princípio então era o Logos era Deus, e o Logos estava com Deus, ele estava com Deus no princípio, tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso é, o Logos não é só um conceito filosófico, ele é uma pessoa encarnada, ele é Jesus Cristo. Ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. O Logos, que é a fonte da razão e sentido da vida, que é intermediário de tudo que existe, cumpre sua missão na igreja. Porque a ela foi comissionada essa esperança para o mundo. Você é comissionado a trazer essa esperança para o mundo. Quando eu digo que a igreja é a única esperança do mundo, é porque essa é a realidade. Se João anunciou Logos num mundo confuso, em caos, e que não conseguia perceber a esperança porque estava tudo muito confuso, e a verdade é que o tempo dos apóstolos tem muito a ver com o nosso tempo, socialmente falando. Você deveria também anunciar esse Logos ao mundo. A igreja deve fazer isso. E oferecer esperança para aquele que não tem. De que maneira isso acontece? A mensagem do Evangelho, a cruz, é o anúncio para um mundo sem esperança. Para a gente que olha no espelho e se sente sem rumo, incapaz. E as pessoas têm sentido isso há muito tempo. Essa é a história humana. E ela está dizendo, sim, você é incapaz. Por isso não é você que se conecta ao Pai, ao Criador de tudo, mas é Jesus quem faz por você. Então se o mundo é um mundo depressivo, sem esperança, mergulhado em tristeza, que vê na vida futilidade, vazio, falta de propósito, a igreja tem a Jesus Cristo para anunciar, assim como o apóstolo João anunciou. Existe um propósito, é Jesus Cristo. Existe esperança, é Jesus Cristo. Existe vida, é Jesus Cristo. Essa realidade que você vê e parece tão sofrida, e de fato não é a resposta final, mas a resposta final é Jesus Cristo. E para aqueles que não conseguem alcançar, nós anunciamos a cruz. Para dizer que você não alcança, mas Ele te alcançou. Você não faz, Ele fez. Que a justiça de Deus não pode ser cumprida por você, mas você precisa somente crer. Porque Ele fez. Ele cumpriu a justiça de Deus. E esse é o anúncio que a igreja faz para o mundo. Eu volto a afirmar aquilo que eu já afirmei no começo dessa mensagem, e agora de maneira muito mais enfática, para dizer que a igreja é a única esperança no mundo. Bill Hybels, pastor sênior por muito tempo da Willow Creek Church, uma igreja gigantesca, diz que a igreja, quando é igreja, isso é, quando ela cumpre a missão, a igreja é isso, quando é igreja, isso é, quando ela recebe pessoas diferentes dela e faz um discipulado para que sejam discípulos de Jesus Cristo, quando toma elas, batiza, ensina, quando é igreja, quando tem comunhão no corpo, ela é a esperança do mundo. Eu reafirmo isso com muita ênfase, para dizer que a igreja presbiteriana do Jardim Itália representa uma parte da esperança de Itapetininga. Não só ela, toda aquela que tem anunciado o Evangelho, que tem tido fidelidade a respeito de Deus, da palavra e da Escritura, e tem feito um bom trabalho para o reino de Deus, é parte dessa esperança. A esperança do bairro tem a ver com a igreja presbiteriana do Jardim Itália. A esperança de Itapetininga passa também pela igreja presbiteriana do Jardim Itália. De maneira que nós precisamos ser missionais. Acreditar que ela recebe pessoas. Acreditar que vão chegar pessoas aqui com essas dúvidas que eu disse para vocês, a respeito da própria existência. Que a igreja vai estar pronta para receber, para aconselhar, para abraçar e para anunciar um Salvador. Para dizer que tem esperança para as coisas da vida. Amém? Que a gente seja essa esperança para o mundo. Que você seja essa esperança anunciando como parte da igreja no seu trabalho, na escola, na sua casa, na sua família. Missional. Gente que leva esperança. Luz. E esse fundo é muito proposital para isso. Luz do mundo. É o que você e a igreja é. Amém? Vamos fazer uma oração? Pedir a Deus que,
envie pessoas, certo? Mais do que já tem enviado ainda. Gente que vai vir de todo jeito, que vai incomodar algumas coisas na nossa realidade presbiteriana, mas é gente que Deus está mandando. É isso. Gente que vai vir, vai entender, e vai falar, e vai começar a andar com Cristo. A gente quer isso, amém? Senhor, obrigado por esse momento, por essa conversa, por esse tempo. Nós agradecemos profundamente, porque o Senhor nos deu propósito e missão, e nos deu esperança, Senhor. Um servo teu há muito tempo já orou. Ah, beleza tão antiga que eu ainda não conhecia, Senhor, mas quando eu conheci já não tem mais outro propósito da vida. Ou quando Jesus Cristo mesmo diz para o apóstolo Pedro, vai embora se você quiser. E ele diz, para onde eu vou? Se é o Senhor que tem as palavras da vida, da eternidade, se é você que é a minha esperança, para onde eu vou? Senhor, que sejamos missionários como igreja, anunciando a Tua vontade e a Tua verdade, Senhor. Crendo no Evangelho de Jesus Cristo, no chamado do Senhor para trazer os Teus filhos para a Tua casa, aqueles por quem o Senhor deu a vida. Que nesse anúncio, Senhor, não sejam colocados fardos, nós sabemos que o Evangelho não é isso. E que a transformação não é operada pela força, Senhor, mas que eles são recebidos pela graça do Senhor e pela Tua obra e pela Tua justiça, e Deus declara, você é justo, justificado, não por nossa vontade, mas por causa do Senhor, que é justo e justificador de todo aquele que crê. Obrigado pela igreja, pela comunhão, pelo corpo, porque nós adentramos numa esperança, Senhor. Nós não temos vivido uma vida como uma deriva num barco que não enxerga futuro, que não vê terra à vista. Mas a gente sabe que vai ter um tempo em que todo esse sofrimento vai parecer nada, nuvem, fumaça. Um tempo que passou que nem neblina. Porque nós vamos estar imersos na esperança, na Tua presença e na Sua realidade, Senhor. Obrigado por tudo isso, Jesus. Nós somos tão gratos. Gratos porque o Senhor não só nos chamou como igreja, mas Ele nos colocou como participantes da Sua missão. E que idade vai poder falar o Senhor para as pessoas. Não de maneira egoísta, Senhor, não de maneira tola, mas com um coração aberto, com gente que abraça, que recebe, que se entrega. Nos ajuda, Senhor, nessa missão. Enche o nosso coração de ainda mais esperança, de vontade, de energia, Senhor. Renova a nossa alma mais uma vez. Nós pedimos por isso e agradecemos, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, também pelas mães. Esse dia tão especial. Não há dúvida que as mães cristãs representam grande parte dessa esperança. Dentro da família, dentro do lar, Senhor. Que são esperança de vida, de amor, de carinho. E que grande exemplo tem sido. Educadora, Senhor. Que dão a vida em cuidado do próprio filho ou filha. Que nós tenhamos esse amor, Senhor. Que o Senhor as abençoe grandemente. No nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado pela atenção, irmãos. Deus os abençoe. Vamos cantar Quanto Amor novamente. E nesse momento, quem trouxe seus dízimos e ofertas vai poder entregar aqui à frente.
Vamos nos levantar. Eu queria que você cumprimentasse aí as mães que estão aqui presentes hoje, você que está perto aí. Dá um abraço na sua mãe, mais uma vez, né? Não é o primeiro abraço. Que você deseja a ela as ricas bênçãos de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu quero avisar as mamães, quando vocês forem embora, antes de sair embora, não estou mandando ninguém embora agora, tá? Depois. Na saída aqui, eu gostaria que vocês passassem, que vai ter um cenário para vocês tirarem fotos aqui, tá? Para marcar esse dia. Todas estão convidadas a participar aqui com a Thalita. Estão esperando vocês aqui, atrás da igreja, tá bom? Muito bom. Queria avisar também que no dia 3 de junho, relembrar vocês, nós temos um compromisso, nós que somos membros da igreja, os que são membros, né? Nós vamos ter eleição pastoral, o nosso pastor Ricardo, o conselho conversou, orou diante de Deus, né? Colocou diante de Deus essa questão e nós vamos proceder à eleição, sendo o Ricardo o nosso único candidato. Então, a igreja vai dizer sim ou não pela permanência do Ricardo por mais 5 anos. Então, dia 3 de junho, vai ser um domingo, vai ser após o culto. Quero que todos vocês estejam presentes, estejam orando por isso, para que tudo seja feito na maior ordem, para a honra e glória de Jesus. Amém? Tem mais algum aviso para dar antes de fazer uma oração para encerrarmos o nosso culto? Tem, Alisson? Na tela. Especial para você que está chegando agora. Nós temos esse costume de querer receber bem vocês, né? Os visitantes que vêm aqui primeira, segunda vez, não importa. Preencha esses panfletos que ficam colocados ali na frente. Tem caneta, tem a equipe que fica ali também para orientar vocês. É muito importante para nós, como igreja, conhecer um pouquinho melhor sobre você, seu nome, seu endereço, alguns dados, para que nós possamos nos conhecer melhor. Tá certo? Mais algum, Alisson? Não? Então tá bom. Vamos encerrar então o nosso culto agora com a oração que o nosso Senhor Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe a todos vocês.